Fala, meus amores! Que delícia! Mais uma quinta-feira com vocês aqui no nosso Fala Galisteu. E hoje eu vou falar com ele, que virou um dos maiores fenômenos nas redes sociais. Ele fez tanto barulho, gente, mas tanto barulho, que parece ter incomodado muita gente. Delegado afastado do Cerco, que é o Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado, e do Grupo Especial da Polícia Civil de São Paulo. Ele é faixa preta no judô, além de professor e palestrante, gente. Ele possui um canal com 3,6 milhões de inscritos no YouTube, está produzindo uma série de documentários sobre segurança pública chamada Operação São Paulo. A primeira vai ter 6 episódios sobre a Cracolândia. Fala, delegado da Cunha! Seja bem-vindo ao Fala Galisteu. Para você encontrá-lo nas redes sociais, @delegado da Cunha. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Muito bem, da Cunha, é um prazer estar com você aqui. E a minha pergunta é se você é de Santos e se você é santista. As duas respostas são afirmativas. Eu estou em Santos nesse momento, na casa do meu irmão, e eu torço para o Santos Futebol Clube, sim. Ah, e como é que tá o Santos? Eu não estou acompanhando muito, mas tá bem, tá ruim, tá médio? Como é que tá a situação do Santos? Tá médio, tá entre os 10 ali, tá crescendo no campeonato, mas normal, né? Daqui a pouco surge o Neymar aí. O Santos é um time de períodos. Ou surge o Neymar, ou daqui a pouco volta o Neymar, né? Tá precisando, né? Tá precisando já, mas a gente não tem dinheiro, não. Você entrou na polícia e teve apoio da sua família ou não, quando você decidiu? Porque eu imagino que deve ser uma decisão até não tão difícil para quem quer ingressar na polícia, mas para a mãe, dói no coração, hein? Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, eu sou de família bem humilde, né? E aí eu comecei como atleta, depois fui parar no Exército, e a polícia surgiu como uma opção. Eu já estava fui servir o serviço militar e fiquei, né? E o pessoal do Exército, de um modo geral, indica muito a polícia como uma continuação. E aí eu fui, mas assim, é um sofrimento coletivo, né? A família toda acha que você vai morrer no dia seguinte, entendeu? É normal isso aí. Mas foi uma coisa assim que aconteceu, não fiz muita conta, sabe? Não foi uma coisa, um sonho. Você não pensou muito assim, não, a coisa foi indo. O meu sonho era ser atleta profissional de judô, eu era da seleção brasileira, eu fui direcionado para ser atleta. E o que aconteceu? Eu fui parar no Exército para lutar pela seleção do Exército, já para ser atleta do Exército, só que aí no Exército eu fui bem, virei oficial temporário, fiz o CPOR, e a coisa foi se direcionando com a necessidade de eu ter que fazer graduação. Eu nem pensava, a faculdade ia fazer educação física, né? E aí veio vindo a coisa, faz direito, ser delegado, tudo, e foi nesse caminho. Do esporte eu migrei para o Exército, e do Exército me incentivaram a polícia. Mas não era uma coisa que estava nos meus planos, não. Eu não nasci sonhando em ser policial, não é meu perfil. Era ser atleta. Engraçado, talvez você tenha ido bem no Exército pelo fato de você ter uma ótima disposição e já ser atleta, não? Já de judô, disciplinado, já arte marcial japonesa, horário para acordar, para treinar, hierarquia. Eu já cheguei meio treinado já para a coisa. Eu morava num alojamento de atleta chamado Projeto Futuro, em Ibirapuera. Eu morava junto com a Mal Reimagem, ela é minha amiga. Olha! A gente era atleta junto, com 17 anos. Eu sou fruto de um projeto social esportivo do Estado. Olha que legal você falar isso, porque a gente bate tanto nessa tecla, né? Todo mundo fala tanto da importância do esporte na vida das crianças desde cedo, do esporte na escola, né? Da inclusão social, de trazer todo mundo para perto do esporte. A gente fala muito disso, né? Mas ainda, a gente já conquistou algumas coisas, mas a gente ainda está distante de um momento incrível, né? Adriana, assim, eu tenho um projeto social de artes marciais. Então, depois que eu estourei no YouTube, eu já para devolver um pouco daquilo que eu tive, eu montei. E ontem eu tive num núcleo meu. E assim, a gente tem o sonho da super escola no Brasil, né? A gente fica imaginando que um dia vai ter aquela escola igual dos Estados Unidos, da China, que a criança entra às 7 da manhã e sai às 7 da noite, fez tudo. A gente está muito longe disso. Mas assim, a arte marcial, lutar por si só, com disciplina e hierarquia, para essa molecada da favela, já é um começo de direcionamento de valores da área afetiva, sabe? Coragem, honra,
e dar uma outra visão para eles que não seja só o traficante. Então, eu fui fruto disso. Eu desviei do lado ruim. Meus pais eram muito pobres, analfabetos, praticamente. Eu tomava conta de carro na rua. E eu saí desse lado por conta do judô. E agora eu acredito muito nisso. Eu acredito que é uma coisa simples que pode mudar muito a personalidade, caráter e personalidade. Concordo. Você falou que você tem um núcleo, né? De artes marciais? Chama IDC, Instituto da Cunha, superação. Se você conhece ele, o Flávio Canto, né? Um grande amigo nosso. Claro. Então, e o Flávio tem uma reação, né? Vindo aquele instituto dele do Rio de Janeiro. E eu comecei agora, mas comecei que eu vou tentar copiar ele para ver se eu copio uma coisa bonita, bem feita. Mas você já trocou uma ideia com ele? Já trouxe ele para perto para tentar fazer uma coisa parecida? Já entrei em contato, estava esperando acabar a pandemia para ir visitar lá no Rio. E na verdade, eu pesquisei todinho a estrutura dele na internet para seguir um modelo de sucesso que é o dele, né? Que legal, pô, muito legal isso. E esse IDC, aonde é? Ele é na Moca, nossa sede, só que assim, como é que funciona? Eu chego na favela com um professor, com os monitores, busco um local gratuito, um centro comunitário, cadastro a molecada com a roupa que tiver. Primeiro a gente chega vamos treinar com a roupa do corpo e aos poucos você vai mobilizando ali a sociedade local para ganhar uma doação de uma luva ou de um kimono se for judô e vai montando um núcleozinho. A gente está com 2 núcleos, um na Maré Mansa, no Guarujá, e o outro a gente está começando na cidade de Tiradentes. Tem 3 meses o instituto, acabou de nascer. Entendi. Acabamos de fazer, está começando agora. É legal você falar, muito legal. Fale o máximo que puder em todos os lugares que você for. Eu vejo as suas redes sociais também, você nos seus stories. Tem que falar, viu? Porque isso é uma atitude tão interessante, tão importante, tão bacana, que precisa ser divulgada, até porque às vezes você encontra ali um empresário ali do lado que queira ajudar, né? Isso. Às vezes com uma coisa simples, uma roupa para a criança não tem um kimono, o empresário R$50, se ele der um kimono para uma criança, ele já ajudou muito. Então, eu acho super legal. Você pode contar comigo também, viu? Obrigado, Drake. Tudo que tem a ver com o YouTube, tudo que tem a ver com ajuda, tudo que tem a ver com criança. Eu conheço o seu trabalho, acompanho desde sempre, sou seu fã desde que você estourou aí. Não, eu sou fã, imagina. Aliás, da Cunha, por que você resolveu criar um canal no YouTube, que é uma coisa tão distante da tua profissão, né, de alguma forma, e você criou um canal e arrebentou. Mas me conta primeiro por que você resolveu criar o canal. Então, vou ser bem prático. Eu criei o canal porque a gente fica muito refém da TV aberta na polícia. A gente tem os programas que passam a TV, a polícia, enaltecem muito a polícia, da Atena, o Bate, Siqueira, a Operação de Risco, e a gente não tinha esse modelo na internet. E assim, eu tenho 43, vou fazer 44. Tem muita gente a partir da minha faixa etária que não consegue enxergar que tem um público gigantesco que vai influenciar na ideia, no futuro do país, que está todo no YouTube, dentro da rede já. Eles não ligam a TV na sala mais. Eu vejo pelo meu filho. Entendeu? E assim, eu queria atingir esse público e deixar de ser refém do modelo de divulgação do trabalho policial que a TV aberta já criou pré-determinado, que é um modelo que eu chamo que é assim, é que nem jogo de futebol, né? No jogo, você quer assistir o jogo, a pancadaria, voou, cartão e tal. Na polícia, você não mostrava nada, aí no final você mostra 3 pessoas presas, a droga, e fala assim, olha, nessa data foi feita a operação, prendemos 3 e apreendemos 3 quilos. Então, a parte difícil, seguir o cara, olhar, esperar, a hora certa, aquilo ali demora 3 meses para prender aquele cara. Então, eu quis, sem mostrar técnicas de investigação e sem mostrar nosso trabalho, eu quis mostrar um pouco do making off, de que como se chega no resultado do jogo, que é o que a TV aberta não fazia. Nós sabemos que as drogas são incineradas, certo? Sim. Mas também é bom a gente ver, né, isso acontecer de vez em quando, né? Porque exato. Você fala, meu Deus, é 1 tonelada num dia, outra tonelada no outro dia. E aí? A gente não vê nada, a gente não vê para onde vai, como é que é esse momento de incinerar as drogas? Tão legal mostrar isso. A nossa população não sabe cobrar segurança pública. Nós que somos pessoas letradas, privilegiadas, você, com a educação que a gente teve, se eu parar para indagar, questões básicas de como cobrar as autoridades de segurança, as pessoas vão perceber que elas querem segurança,
mas elas não conhecem o mínimo para poder cobrar. Então, assim, você consegue cobrar educação e saúde de um vereador, de um deputado, mas, assim, ninguém sabe cobrar segurança. Segurança não dá voto, o que dá voto é estrada, ponte, é o que tem inauguração e entrega. Eu queria mostrar que a população entendesse o que acontece, para que a polícia está sucateada. A população serve como uma polícia, sofre com uma polícia, em tese, um pouco truculenta mais do que deveria ser. Eu acho que cabe um pouco mais de polícia humanizada e comunitária no Brasil. E do outro lado, a polícia está totalmente sucateada e não pode abrir a boca porque é muito difícil lidar com a administração. Então, dentro disso, a ideia era mostrar um pouco mais para que todo mundo parar para pensar em segurança pública. Tá todo mundo errado. Assim, a população precisa apoiar mais a polícia e a polícia precisa dar mais carinho para a população. Muito bem. Acho que eu concordo sim, viu? Ouvindo você falar aí, acho que você tem razão. Às vezes, eu vejo pelo Vitória, assim, eu tenho um filho de 11 anos e que, como toda criança, é super encantada com a polícia, né? Aí a fase da infância vai passando e o encanto também vai indo embora. É engraçado isso, porque ele vai deixando de ter acesso, vai deixando de acompanhar. Adriane, o encanto vai embora. A primeira vez que ele está com 18 ou 19 anos, ele é parado numa blitz e aquela abordagem, ela não se dá como ele esperava. A polícia, assim, ela cumpre o padrão que é predeterminado. Os policiais estão fazendo o que está escrito no nosso regulamento. Mas, assim, talvez um pouco mais de conversa, não apontar uma arma, o jeito de abordar esse jovem mantivesse essa imagem para sempre. Então, o maior problema da imagem da polícia perante a sociedade brasileira, essa quebra de imagem se dá no primeiro contato nas ruas, na abordagem. É fato isso. Você pode entrevistar pessoas de classe média e quando você chegar na favela, que ele se depara com a viatura todo dia, porque o crime organizado usa a favela, esse cara, então, que já é abordado toda hora, ele cria uma verdadeira paura, porque ele tem medo de ter uma troca de tiro, ele tem medo de um policial estar mais nervoso. Então, é um desgaste de imagem que a polícia sofre no Brasil e muitas vezes não quer fazer um meia-culpa, sabe? Não quer rever. E do outro lado, a população também fala, me trata mal, né? Também, então não ganha bem, problema seu. Então, acho que coisas a serem pensadas a longo prazo. Acho que nem é tão a longo prazo mais, sabe? Acho que a gente já não tem mais todo o tempo do Eu mundo, concordo, né? Que eu tenho que falar com jeito. Eu acho que essa sensação que me vem à cabeça quando você está lá fora e vê a relação da polícia com as pessoas, e olha que são polícias truculentas também, né? A polícia americana, firmes, por exemplo, é super firme, a gente sabe disso, e comete erros, né? Brutais. Mas você não se sente à vontade de pedir uma informação lá, Adriane? Você está em Nova York, você vê o policial, você está em dúvida de uma rua, você vai direto nele. Você fala, pô, né? E a gente aqui, será que a gente se sente tão à vontade aqui? Eu vou te dizer, acho que essa é uma questão muito legal, a tua ideia do YouTube, porque agora eu entendi, então, por que você criou esse canal. É uma forma que você encontrou para criar esse diálogo entre a polícia e a sociedade. Perfeito. E tá dando mega certo, né? Você tem quantos inscritos no canal? Eu tô com 3,6 milhões no YouTube, 2,7 milhão no Face, 2,1 milhão no Instagram, mais 1 milhão no TikTok. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Bom, quando é que você percebeu que você tinha virado um fenômeno nas redes sociais? Quando eu comecei a sair para trabalhar na rua, lá na Zona Leste, e ônibus buzinando, gente parou, me pararam, uma menininha de uns 5 aninhos me parou no posto de gasolina. Eu cheguei da favela, da quebrada, né, da operação, fui abastecer a viatura, desci. Aí o pai veio e falou, ela pode tirar uma foto com você? 5 anos. Eu falei, tirar foto comigo por quê? Você não tem o canal no YouTube? Eu falei, tenho. Ele falou, ela assiste. Eu falei, mas ela tem 5 anos, pai. Ah, mas ela assiste, ela é doida e você falou que ia ser delegada. Pois é, e aí começou, foi indo... E quando eu vi hoje em dia, assim, não é falar, pelo amor de Deus, você conhece isso que você já passou. Eu faço a conta de quando eu desço se eu parar o carro num posto de gasolina para pegar um café, eu dou uma olhada para ver se dá para descer ou não. Para ver se dá tempo, para ver se... quantas pessoas tem e tal. Não, virou uma coisa assim, Mas isso não te incomoda, né?
Imagina, é uma honra, né? Mas quem sou eu que te incomodar? Não, eu tô falando porque assim, tem gente às vezes que quer porque quer, e chega na hora do vamos ver, não gosta desse assédio, não gosta de tirar foto, não gosta do carinho. Tem muita gente da minha área que é assim, né, que prefere não estar em público. O que eu acho uma coisa de louco, porque a partir do momento em que você decide ter um canal no YouTube, a partir do momento em que você decide ligar a câmera do seu celular e entrar nas redes sociais com a sua cara para valer, você está exposto a tudo isso. Aí não dá para você não gostar do outro lado, né? Não... Eu acho que é bem por aí. Quando a gente assume uma vida pública, se tiver de mau humor, não sai de casa, né? Melhor, né? A pessoa que está vindo para você ali, ela imaginou a vida inteira te encontrar e tirar uma foto, né? E você às vezes está com um problema seu pequeno e não consegue enxergar o quanto é importante para ela, né? Da Cunha, você foi a alguns podcasts que eu já vi, já ouvi, mas a turma do Fuma 1 fizeram muitas provocações contigo nesse sentido. Você é contra ou a favor da legalização da maconha? Eu sou totalmente contra a legalização no Brasil, porque o Brasil tem uma estrutura de tráfico de favela e de tráfico burguês de coffee shops análogo à Califórnia, que no fundo não vai dar certo e vai acabar liberando mais maconha para crianças, não, para jovens não orientados, né? Então, assim, mas se o nosso país tivesse uma outra evolução social, uma legislação mais compatível após 25 anos, modelos que funcionam como o Canadá, enfim, eu não acho um absurdo, mas o Brasil não tem condição, não, por maturidade social. Será que maturidade social? Eu já fiz todas as contas, Adriane, assim, ó. A educação, você acha que o problema da gente é falta de educação? Educação, a gente vai ter um jogo, a molecada de 17 anos vai começar tudo a fumar porque é legalizado, vai diminuir o ritmo de estudo, os cabeças fracas vão pular para cocaína, outros vão ficar na maconha com ritmo de estudo fraco, a diminuição do tráfico, quando você legaliza, a diminuição do tráfico clandestino é de no máximo 5%, tem vários países que mostram experiência, e a arrecadação tributária para fins de tratamento também é pífia. Nos Estados Unidos e na Califórnia, até hoje, eles não arrecadaram $2 milhões em anos. Então, assim, é uma coisa mais social mesmo. Então, legalizar a maconha é você dar mais uma forma de recreação para aquela sociedade. Do mesmo jeito que o álcool, do que não vai salvar o mundo. Legalizar a maconha não acaba com o tráfico criminoso, não dá uma arrecadação tributária que vai salvar os viciados. Por que não acaba com o tráfico? Eu achei que acabasse, não? Por quê? Porque você abaixa mais ou menos 5% a 10%, é comprovado em vários países, porque o tráfico é mais barato, ele não recolhe imposto. E só se legaliza a maconha. Aonde tem o tráfico clandestino, tem êxtase, cocaína, crack, metanfetamina, lança-perfume. Então, você acaba, grosseiramente falando, viabilizando ali o consumo de uma classe média baixa, média alta, que não vai precisar pagar alguém para ir buscar na biqueira. Mas está comprovado que não salva o mundo, não acaba com o tráfico ilícito e não tem uma arrecadação tributária que vai salvar. É um conforto social. Você, quando diz isso, você diz especificamente para o nosso país, para o Brasil? Não. Pesquisando Estados Unidos, Chile, Uruguai, ninguém ganhou muito dinheiro, o dinheiro não mudou em nada a receita do país e nenhum deles acabou com o tráfico ilícito. As experiências internacionais que mostram dados da internet mesmo, de estudo. Tem muitos empresários jovens aí, muita gente já se movimentando com essa coisa da cannabis. Exato, é um mercado maravilhoso. Né? Então, é um mercado enorme. Tem gente pronta, Adriane. Se programando para entrar aqui, com muita grana. Então, mas não ache que isso vai chegar assim, olha, agora liberou. Puta, caiu 50% o tráfico ilícito. Não, a gente não consegue nem sentir o quanto vai cair. É menos de 10%. Vai continuar tudo igual. O que te faz ser contra, acima de tudo, é a falta de educação, que a gente não está preparado para isso. O nosso jovem. Nosso sistema. E o nosso jovem, ele não tem informação para lidar com mais essa droga. Bom, eu perdi um pai para o álcool e o irmão para a droga. Então, Entendeu? Você está falando com alguém que sentiu isso... Você conhece os dois matam, né, Adriane? Os dois matam. Profundamente na pele, sem ter um dinheiro, porque o dinheiro faz um pouco de diferença nessa hora, né? Você consegue proteger um pouco mais, e quando você não tem dinheiro nenhum, você está na cilada, como todo mundo, e foi assim que eu vivi a minha adolescência. Minha mãe até hoje não é igual à mãe que ela era. Perdeu o marido, perdeu um filho, e graças às perdas gigantes que eu tive na minha vida, eu tomei decisões contrárias, né? Então,
porque vi bem de perto o estrago que faz, o estrago. Olha, gente, você comentou uma coisa aí que me arrepiou, sabe, da Cunha? Você falou assim, os cabeças fracas não vão ficar só na maconha, que foi o caso do meu irmão. Meu irmão começou com a turma achando super legal, vamos fumar um aqui, só que ele não ficou no fumar um, ele foi, junto com uma outra turma, né, dessa turminha que começou no fumar um, ele acabou indo para um outro lado, e todos eles morreram, todos eles, não sobrou um da turma do meu irmão, eram 11 amigos, o meu irmão foi o 11º a morrer. E todo mundo começou num baseado. Todo mundo começou no simples e básico, inofensivo, baseadinho. E quando a gente fala assim, a maconha é a porta de entrada para as outras drogas, claro que é. Aliás, não é ela, é o álcool. Primeiro começa a beber. Não, cigarro também. Eu fumei cigarro, parei já há mais ou menos uns 8 anos e só eu sei quanto foi difícil de parar. E até hoje é difícil para mim. Então, assim, eu pensava muito no meu irmão nessa hora, porque a gente tentou de tudo para ele conseguir parar, sabe? Então, gente, vocês que estão ouvindo aqui o nosso papo, eu tô falando com o da Cunha. Ele é um cara que tem uma visão um pouco polêmica, controversa, na verdade, né? Porque é um cara jovem, um cara que tem um canal no YouTube, um cara que abre as redes sociais, que fala a verdade. Aliás, já vamos falar sobre isso, se ele já teve algum problema profissional pelo fato dele se manifestar, né, dele dar opinião, uma opinião mais racional, menos legalista sobre um tema que é esse que a gente está falando das drogas. Aliás, eu já vou te fazer essa pergunta também, mas só para quem está ouvindo, que conhece um pouco a minha história, sabe do que eu estou dizendo. Então, eu tenho horror a qualquer tipo de proximidade com droga por ter perdido 2 homens muito importantes, meus amores da vida, né? Fora de ordem. Meu pai morreu com 54 anos e meu irmão com 28. Tá aqui a minha declaração. Seguindo aqui da Cunha, e aí, você já tomou muita porrada por causa disso? Teve problemas profissionais? Seríssimos, eu tô afastado. Eu tô respondendo vários procedimentos administrativos por conta dos podcasts de expressar opinião. Você se arrependeu? Imagina, foi uma libertação, porque alguém tinha que falar. A classe policial é muito massacrada. Eu tô assim, quando eu comecei, eu não fiz nada para ser representante de ninguém. Eu fiz uma coisa só para a gente mudar o estilo de divulgação. Mas o tamanho que a gente tá, a administração não entender, sabe? E tentar calar você ainda aquela moda antiga, daquela forma que eu já tô acostumado. Eu sou um cara bem descolado, né? Então, eu entrei com o maior prazer lutando por mim e por outros, né? E estou numa briga pública e pesada com a administração. Estou afastado, não estou podendo trabalhar, recolheram arma funcional e agora eu estou na internet. Aguardando. Tá quietinho, só cuidando de papelada agora, só na parte administrativa? Não fiz isso. Aí eu peguei, queriam que eu fizesse isso. Aí eu pedi uma licença, que chama-se licença não remunerada, eles me deram essa opção. Eu pedi essa licença, monetizei o canal no YouTube, depois disso, né, porque cortaram meu salário, e agora eu estou fazendo comunicação digital na parte de segurança pública, estou fazendo vídeos, mostrando receptação, centro de São Paulo, Cracolândia e tal, estou trabalhando e brigando. E o final vai ser a política, né? Não tem outro fim. Infelizmente. É isso que eu ia te perguntar. Você vai acabar se candidatando a algum cargo? Já deve ter proposta aí, né? Olha, Adriane, tem gente me convidando para ser candidato a governador de São Paulo, para você ter ideia. Mas eu estou analisando. É melhor começar um pouquinho, para as pessoas conhecerem você. É melhor você pegar um pouquinho mais leve. Então, mas vamos ver, eu vou ver o que acontece. Porque tudo isso que aconteceu foi uma perseguição bem grande que eu sofri por parte do governo. Não vou entrar nesse... Você acha que é pelo fato de você abrir assim o jogo, mostrar as coisas? É por isso? É muito desconfortável. A segurança pública, ela é um ponto que, quanto menos as pessoas souberem, e não é só saber de coisa errada, eu não estou acusando ninguém de coisa errada, mas quanto menos o povo souber do funcionamento mesmo da máquina, quantas operações faz, o jeito da abordagem, menos você é cobrado, né? Quando o povo sabe o que acontece, a cobrança é maior. Então, eu não passei nenhuma informação que mexesse com questões de investigação com isso. Mas simples informações às vezes incomodam, porque abrem a visão de todo mundo, né? E é isso, são processos... Por exemplo, eu estou respondendo processo administrativo porque eu falei que, com certeza, tinha corrupção na polícia, mas a gente não sabe onde que os ratos estão. A gente tem que achar
E a gente, pô, mas alguma mentira? Será que não tem nenhuma pessoa corrupta na polícia, entendeu? Então, assim, olha, eu acho que a gente tem uma abordagem um pouco truculenta. A gente pode se rever de outros países, outro processo. Opiniões muito simples, sabe? Coisa muito antiga, muito ditatorial. Eu sou flexível também. Sou professor universitário, aluno de mestrado, faço pós-graduação, enfim. Então, gosto do Estado democrático de direito, sou um policial legalista, né? Não gosto de agressão, de nada disso. Eu também não posso admitir ditadura e mordaça comigo se eu não estou fazendo nada que vá de encontro à lei, né? Estou falando informações que todo mundo sabe. Tocamos num assunto importante sobre drogas e você deu sua opinião, e o outro agora também, não menos importante nem menos polêmico. Porte de armas, contra ou a favor? Eu era contra, e depois eu parei também para analisar, pesquisar. Por que eu era contra? Porque a gente tem uma legislação muito fraca do homicídio, então eu tinha um ponto de vista que você podia ter uma banalização do homicídio em pequenos casos. Briga de trânsito, briga de boteco, aquele homicídio pequeno. Mas começaram a me atacar para analisar os dados. E eu fui pesquisar naquele período antes do estatuto, que as pessoas tinham porte de arma. Meu pai tinha uma arma com porte. E você não tinha esses pequenos crimes. Esse crime do semáforo, a briga do boteco, ela não acontecia. Mas se a pessoa não tem condição de fumar ela também não tem condição de andar armado, né? Não é muito perdão, não, uma arma não custa nem R$1.000 se for legalizado, uma arma 38 custa R$700, R$800. Mas mata também, né? Mata e mata fácil, né? Mas a pessoa tem que fazer porte, curso, Polícia Federal, requisitos. O ladrão sabe hoje em dia que não tem ninguém armado. Quando ele aborda alguém no semáforo, na rua, quando ele invade uma casa, a primeira pergunta que ele faz é se você é policial, porque ele sabe que se não, você não tem nem um spray de pimenta. O cidadão brasileiro não pode nem ter um spray de pimenta na bolsa. Então a gente não tem nenhum tipo de defesa. Eu sei que é um ponto polêmico e delicado, mas assim, tá na hora da gente pensar em alguma defesa. Será que eu não posso ter uma arma dentro da minha casa? Eu moro numa casa em São Paulo, o cara pulou o muro, eu vou ter que pedir pelo amor de Deus. Sei lá, eu acho que não pode, assim, eu não sei. Eu respeito todas as opiniões. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente assiste todo dia, né? A criança que pegou a arma do pai, a criança que pegou a arma da mãe, o adolescente, assiste o da Atena, assiste em tudo que é lugar, assim, é um risco, sim. Programas de polícia, a gente acompanha eu concordo com você, é um risco. Arma é arma, mas assim, é uma opinião que eu mudei por conta de ver a facilidade que os criminosos têm hoje em dia de saber que a população não tem como se defender. Mas você acha que isso acontece porque as penas no Brasil são muito leves? Eu acho que sim. Eu acho que o cara que sai de casa para assaltar, para roubar, para matar, ele sai sabendo que ele está num país que não tem pena, de lei, sabe? Isso. Que a pena para ele é pequena, pífia, e ele, dependendo da quantidade de crimes que ele tiver, ele não fica nem um ano na cadeia, mesmo ele cometendo o pior dos crimes. Se ele tiver um pouco de dinheiro guardado, ele ainda consegue tudo, habeas corpus, ele consegue alguém para defendê-lo, aí tem a saidinha do Dia das Mães, aí tem a saidinha do Dia dos Pais, mesmo que você tenha matado seu pai e sua mãe. São coisas tão fora da realidade dos dias e da época que a gente está vivendo. Você que é um cara de internet, você que ao mesmo tempo é um cara da polícia, será que isso vai ter jeito? A gente vai ter que administrar essa falta? É aí que eu entro. Então, quando que a gente cobrou legislação penal? A gente reclama que a gente não tem segurança, que é isso, que é aquilo. Mas quando que a gente parou e falou, olha, para tudo agora, vamos parar de falar de orçamento e vamos reformar o Código de 1940? A gente quer pena mais dura. Quando que o povo brasileiro se mobilizou pedindo alguma coisa de concreto em segurança? O povo não sabe o que pedir. Qual que é a lei que a gente quer que aumente? A receptação ou o roubo? O homicídio. Quanto que é a pena de homicídio no Brasil e nos Estados Unidos? Nem as pessoas mais letradas do Brasil, que têm graduação, sabem nada, 0,0 de segurança. Por quê? Porque nos outros países, o Estado se incumbe disso, você não precisa cobrar. Aqui, o Estado não se incumbiu. Se ele tivesse se incumbido, o PCC não tinha 35 mil membros, que é a maior facção criminosa do mundo, no estado de São Paulo. Então, assim, deu errado, tá dando errado. A gente não tinha a maior Cracolândia do mundo, com 1.500 Eu vejo aqueles seus vídeos no Stories passando na Cracolândia, e eu moro
razoavelmente perto do centro. Aliás, queria te fazer um comentário, quem está ouvindo a gente passa por ali, vai entender o que eu estou dizendo. Ali um pouquinho antes de chegar na Avenida Paulista, temos aquele viaduto ali para descer quando você vem da Doutor Arnaldo. Sim. E vai descer ali, tem um viaduto, você desce para pegar a Paulista, que é o centro financeiro de São Paulo, né? Junto com a Avenida Faria Lima e tudo, mas a Avenida Paulista é um cartão postal de São Paulo. Aí tem aquela pontezinha, se você for por cima, você cai direto ali nos Jardins, se você for por baixo, você cai na Paulista. Tanto em cima como embaixo está intransitável. Virou um lugar também de craqueiros, que eu tenho muita pena dessas pessoas, claro que tenho, são seres humanos, mas assim, tá tudo errado, né? Não dá para passar, meu filho passa ali toda hora, entendeu? Então assim, é uma coisa digna de dó, digna de pena da gente, não só deles, da gente. Aonde a gente chegou? Por que é que a gente chegou? Será que ninguém passa por ali e não percebe essa situação? Que vai? Aí minha mãe fala assim, mas filha, vai fazer o quê? Vai tirar essas pessoas daí, vai colocá-las aonde? Então, aí que eu entro. Aí entra o que eu penso. Ela fala, vai tirar daí, vai colocar onde? Cadê o especialista? Cadê, por exemplo, o que dá certo com o crack comprovado é internação voluntária. Você tem que Você acha que alguém que está ali quer ser internado? Você tem que... Os países que o combate ao crack eficiente no mundo deu certo, você colocando agentes ali do lado deles, tentando convencer eles o tempo todo para pegar um momento de fraqueza da pedra e fazer a internação voluntária. Desses voluntários do crack, você consegue recuperar uns 20% no máximo. A droga é a droga mais distribuidora do mundo. Mas assim, o problema é que a gente não faz nada. A gente só passa e olha, e a gente não sabe o que pedir. A gente não cobra do prefeito. O prefeito, cadê a internação voluntária? Eu cobro, eu ligo lá, vou ligar essa semana, porque toda hora eu passo, eu ligo, como cidadã, não como Galisteu, conhecida, sim. Não, eu ligo como cidadã. É isso. Para explicar, para falar, sabe? Porque assim, não é possível, me dá a sensação que ninguém passa por ali, que não sei, tá largado ali, as pessoas largadas, o lugar largado, tudo sujo, imundo. Tá faltando esse carinho. Tá faltando. A gente já mora numa cidade que não é uma cidade linda, né? É uma cidade que tem muito a oferecer para o Brasil inteiro, mas precisa de cuidado. É uma cidade enorme, mas é o coração do Brasil, né, gente? Então, assim, se a gente não cuida da cidade de São Paulo, quem é que vai cuidar? A Cracolândia é de 97, Adriane. Antes de 97 não existia, né? Ela começou em 97 no Brasil. Eu sei que isso deve ser um calo no sapato de um político, eu imagino, tanto para o governador como prefeito, presidente, enfim. Eu imagino que deve ser um problema lidar com essa questão. É difícil. Mas não é possível que ninguém, numa junta, ninguém tenha boas ideias e que a gente não consiga colocar em prática, pelo menos em alguns lugares, para ver se funciona ou não, para depois se expandir, testar coisas. Não é possível. Largar como está é a pior opção. Não dá voto. Não dá voto, segurança, não dá voto. Isso não dá voto, a ponte dá voto. Esse é o espírito do canal. Vamos olhar para a segurança um pouco, todo mundo. Só olhar. Cada um tem a sua opinião, mas olha. Bom, vamos lá. Existe mesmo uma conduta diferenciada quando o policial aborda uma pessoa da periferia e uma de um condomínio de luxo? Sem dúvida. É uma hipocrisia do mundo falar que não. Quando ele está em Higienópolis, nos Jardins, na Paulista, em Moema, onde eu moro, ele vai devagar, ele tem medo, ele sabe que aquela pessoa conhece alguém. Ele sabe que no Brasil, por mais que é uma hipocrisia falar que conhecer alguém não vai mudar alguma coisa, é outra hipocrisia. Enquanto nos Estados Unidos, um deputado federal é parado bebendo, é cadeia. Um artista de Hollywood, um ator de Hollywood é cadeia, a gente sabe. Aqui não é, infelizmente não é isso. Então ele é diferente sim. E a gente tem que mudar a cabeça. Tanto o policial... isso é um problema. Eu falar isso para você, eu admitir isso, é uma ofensa para a corporação, porque mentira, isso não acontece. Mas se cada um olhar dentro de si, vai falar, quando você é policial, você faz a leitura da pessoa que você vai abordar. E é diferente. Até, como é que você faz uma abordagem truculenta no meio da Paulista meio-dia? Você para, grita, mão para a cabeça, a polícia, do mesmo jeito que você faz no Capão Redondo, à 1h. Não é a mesma abordagem. Vamos lá, já aconteceu com você de alguém ir parar na sua delegacia, era teu fã do canal e reclamou, falando tipo, era fã, vou te dar um dislike agora, hein? Não. Já rolou, não? Não, o pessoal tirava foto indo preso mesmo, mas continuava inscrito no canal.
E você não tem medo, não, de se expor? Assim, eu tenho alguns amigos delegados, eu sempre faço essa pergunta, e eu já até acho que sei a sua resposta. Não tenho, não. Eu acho que, por incrível que pareça, os criminosos, eles sabem a conduta dos policiais. Se você tem, eu conheço seus amigos delegados, que são pessoas com muita conduta, e assim, muitas vezes, você é amiga do Dr. Nico, né, Adriane? Sou muito, Então, meu amigo querido. é um ídolo meu de uma vida, me inspirei nele. Só que ele é um homem da divulgação na TV aberta. Eu puxei o que ele fazia para a internet, o que ele faz. Ele é um homem que defende muito a imagem da instituição há 20 anos sozinho. E assim, pergunta para o Nico, tem muito ladrão que fala, eu me entrego para o Nico e não me entrego para outro. É verdade, não, já vi isso acontecer várias vezes, ele jantando comigo e tendo que ir. Eu já vi isso acontecer. Entendeu? Então, assim, comigo é a mesma coisa. O cara fala, pô, da Cunha, eu sei qual que é o procedimento dele. Doutor Nico, eu sei qual que é o procedimento. Então, você, por ter um trabalho correto, por mais que você esteja aprendendo, ele sabe que ele está roubando. Então, quais são os cuidados que você toma? Carro blindado? Carro blindado, minha arma. Sou ex-oficial do Exército, estou sempre treinando, luto, sou faixa preta de tolo, jiu-jitsu. Me cuido bem. Você sabe que eu tinha um conhecido também no Rio de Janeiro e que também era super cuidadoso com ele e tudo, até que um dia armaram uma tocaia para ele. Ele também tinha um pouco de confiança demais, sabe? Porque às vezes eu vejo vocês assim, eu falo, gente de Deus, esses caras, a gente não sabe, eles saem de casa para qualquer coisa, né? Para morrer coisa. Ou para matar. Eu tenho um pouco dessa sensação. A gente não sabe. E assim, por mais que você tenha todas as cautelas e seja treinado, se realmente quiserem praticar um atentado contra você, contratarem criminosos de alta qualidade, vão te seguir durante meses, dias, até achar uma falha, né? Então é uma coisa muito delicada, mas a gente tem que estar preparado. Da Cunha, vou lá tocar um pouquinho num assunto delicado para você, mas assim, você me disse que foi afastado da polícia, certo? Sim. Aí pergunta, foi porque você chamou os policiais de rato? Ou então o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar se você ganhou dinheiro com vídeos de operações oficiais da Polícia Civil postados por você, aliás, né, nas redes sociais, mas o que tem de irregular nisso? O que de fato aconteceu? Então, eu fui num podcast com um youtuber famoso chamado Gabriel Monteiro. E ele tem um histórico que ele teve uma briga com um coronel da PM por conta de corrupção, tudo, aquela coisa toda. E eu nunca tive briga com ninguém, mas eu fui afastado. Eu não fui afastado por conta disso. Eu fui afastado sem explicação nenhuma. Um dia eu cheguei para trabalhar e falaram, você vai ficar no administrativo. E aí eu pedi uma explicação e fiquei um mês sem explicação. E nesse podcast eu falei que eu citei a seguinte frase, eu falei, a gente, infelizmente no Brasil, existem ratos na cúpula da administração que desviam mais de 200 milhões de reais de corrupção por ano da máquina brasileira, né? E aí, mas eu havia sido afastado e, enfim, né? Sem eu usar o termo polícia ou falar de ninguém, instauraram mais uma sindicância e nessa sindicância recolheram meu distintivo, minha arma e minha funcional. Mas a frase o fato de você tá ficando famoso, tá rolando uma inveja? Assim, já rolou, né? Já rolou, declarada, uma guerra declarada. Mas eu tentei oferecer o canal para a instituição muitas vezes e a instituição não quis, porque não entendia de marketing digital, dessa coisa toda. E aí, em questão da monetização, né? Você tá ganhando porque você ganhou dinheiro e tal. Deu muita dor de cabeça, chamou muita atenção. Putz, Glila, que tem nada, Adriane. Coisa, te ouvi falar. Como é que você instaura uma ação? Eu sou professor da Faculdade de Direito. Por que você não junta uma turma que pensa como você e traz para perto de você, para você não carregar isso sozinho? Você não agrega alguns delegados e policiais? Já estamos, a gente está já fazendo uma frente, uma série de colegas. Só para a gente, não é nem para a gente não quer prejudicar ninguém. A gente quer que mude a legislação dentro da polícia para acabar com essa repressão em cima do policial. É uma profissão como qualquer outra. É mais uma profissão. Agora vem cá. A sua ex fez um boletim de ocorrência em dezembro de 2016, dizendo que você ameaçou de dar um tiro na testa dela. Briga pelo telefone. Minha pergunta é, por que essa história veio à tona agora e, de fato, o que aconteceu? Foi uma briga, foi um quebra-pau de ciúmes. Foram duas brigas que eles retrataram. Uma em 2014, que foi uma briga num barzinho.
e uma outra discussão pelo telefone em 2016. Então são coisas tudo arquivado já da minha vida particular, que dentro dessa guerra, a Folha de São Paulo começou a me acusar de um monte de coisa. E folha batendo, e que é rico, que é isso, que tá usando o canal do YouTube para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a estabelecer uma briga com a Folha, com um jornalista em específico, que eu não quero nem mais citar o nome, que já ficou deselegante. E aí eles entraram em contato com a minha ex-mulher para perguntar para ela se eu batia nela, se não sei o que lá. Ela deu um chilique, falou que não, que foi briga de casal e tal. Pediu para não publicar matéria, ela é advogada criminalista. A gente tem uma filha, e eu tenho mais dois filhos que ela criou junto comigo. Aí eu falei mal de outro político. No dia seguinte, soltaram a matéria. Ela foi na delegacia e fez um boletim contra a Folha, contra o jornalista, contra todo mundo. Meus filhos sofreram. Fez um boletim contra a Folha e contra o jornalista, processando criminalmente. Ele tentou. Ela falou que não autorizava a matéria. Ele mandou um outro e-mail para ela, chamando ela de mentirosa, falando que ela estava me protegendo, mandando um monte. Ela ficou indignada como advogada e como mulher. Ela falou, pô, como é que o cara quer enfiar a palavra na minha boca, me forçar? E eu nem me meti no rolo, porque a gente é amigo, a gente trabalha junto, a gente tem empresa, eu tenho uma empresa com a minha mulher ainda até hoje, né? Então, assim, ele nem se informou direito. Mas você é casado, aliás, com uma mulher linda. É minha namorada. Ah, ela é sua namorada. Namorada. Entendi. Ela é uma mulher também muito bonita, e ela também malha com você, né? Tem um corpão, né? Malhadora. Lutadora de Muay Thai. Ela é nutri, né? Ela é nutri também, é chefe de cozinha. E ela também mora em Santos? Ela mora em Santos. Eu tô na casa dela aqui. Eu moro em São Paulo, ela mora em Santos. Então você tá bem tratado, né? Já entendi por que vocês estão conseguindo manter o corpo. Você tem uma mulher que é nutricionista, que cozinha direito, não, chefe. Isso, aí vai. A dieta anda, Briane. Vem cá, tem uma série de documentário aí por vir, é verdade? Sobre segurança pública? Eu vou fazer um trabalho bem legal, assim, que eu tô bem animado para fazer, que é a Operação São Paulo. Eu tô começando pela Cracolândia. Então amanhã vai ter um podcast meu, eu tô terminando de explicar o fenômeno do PCC, da onde surgiu, comparando, pra gente entender o problema que a gente tem. Depois eu vou fazer Cracolândia, e aí eu vou aprofundar o tráfico de drogas na favela, a receptação de celulares. Eu vou indo em temas da segurança que o povo não entende, para que o povo possa entender, saber o tamanho da pena e o povo decida se vai cobrar ou não. Eu vou tentar fazer tipo que vamos ser prático, é bem humilde, um professorzão de segurança pública na internet do povão, entendeu? Entendi. Agora, você vai deixar isso disponível onde, por exemplo? @delegado da Cunha no YouTube. Esses vídeos, eu vou chamar a gente está chamando de Operação São Paulo. O Evaristo Costa tem um trabalho bonito, vão ser vídeos investigativos. E também vou fazer denúncia, né? Porque como cidadão, o pessoal manda denúncia para o canal, tudo, eu estou afastado da polícia, mas eu posso ir lá, analisar uma denúncia e chamar a polícia. Então, eu vou sair para campo, vou continuar trabalhando aí. O pessoal falou, o da Cunha vai fazer o Rambo. Pelo amor de Deus, gente, eu estudei bastante para... Né? Mas assim, a gente vai fazer uma série de reportagens, e o intuito não são de reportagens políticas para ficar batendo em governo, não é isso. Tá preparado para apanhar? Já apanhei, já bateram tudo, Adriane, já até minha ex-mulher sempre dá para apanhar mais um pouquinho, você tá preparado? Eu tô, agora, vamos dizer assim, eu tava quieto no meu canto. Já que cutucaram, vamos ver até onde vai. Tem aquela verdade, prego que aparece, leva martelada. Exato, né? Entendeu? Agora vamos. Mas eu estou bem à vontade. Esse projeto dos vídeos para o pessoal, eu estou super animado. Vamos ver se dá certo. Mas esse documentário, por exemplo, fez você mudar de ideia de alguma coisa que você pensava de um jeito e acabou vendo de outro? Eu estou fazendo da Cracolândia agora. Já gravei mais de 1 hora. Eu também estou aprendendo, tá? Que ninguém sabe tudo. Eu não tinha noção de que somente a internação voluntária que dá certo. Eu fui estudar outros países que têm pequenas cracolândias e, assim, tá comprovado. A gente não discute isso no Brasil. Não, mas eu vou te falar, como quem passou por isso em casa, assim, uma hora quer, depois não quer mais. Não, essa voluntária, Adriane, é assim, ó, o cara pede, ele tem que pedir. Quando a família ele pede, quer... mas 2 dias depois ele não quer mais, ele se arrependeu de ter pedido, ele foge da pública, da clínica. Mas do que pede, a gente só consegue recuperar 20%. Entendeu como é problema? Então, eu não sabia isso. Então você tem que convencer o cara a pedir, e ainda sabendo que a tua chance, depois que ele pediu, a tua chance dele sair de vez é só de 20%.
É muito difícil. Então, qual que é o melhor caminho? Não deixar entrar. Que se entrou, vai ser uma luta para sair, a gente não sabe se ganha. Então, são coisas que eu estou aprendendo nos vídeos e eu vou passar. Melhor não chegar perto, sabe? Isso. Aquela música que o Alok fez com os MCs da Ilusão Cracolândia, né? O crack, ele chega perto de você depois da cocaína como uma coisa para dar um barato a mais. Só que, assim, a cocaína já é um caminho quase que sem volta. O crack é o caminho sem volta. É muito difícil mesmo. Vem cá, você está fazendo o seu podcast, né, no seu canal. Sim. A sua ideia é focar em convidados mais dentro da temática de segurança pública ou você pretende abrir também para o entretenimento? Eu acho que eu falo tanto de segurança pública e, assim, eu tenho um lado meu meio humorista, né? Eu sou bem piadista. Então, eu prefiro ficar mais à vontade, chamar pessoas de uma forma livre. Até porque é interessante eu ver a visão de segurança pública de pessoas que não são ligadas. Que nem você é uma pessoa que entende de segurança, porque eu te acompanho, eu sei que você tem o Nico, tem uma série de delegados, policiais, mas tem um monte de gente que as minhas amigas delegadas também que estão dando um show, as mulheres estão dando um show aí nessa cadeira, viu? Exatamente, entendeu? Mas assim, gente, Adriana, você pega gente que é extremamente culta em outras áreas e não entende nada de segurança. Então é legal eu ver a visão dele na minha frente. Eu gosto de conversar, perguntar pro cara, pô, você, tipo Maurício Meirelles, um cara 10. Maurício, qual que é a tua visão da polícia? Pô, puta da cunha, polícia pra mim, eu vou comparar o carro e vou ficar com medo. Pô, por que você tem essa visão? Entendeu? A gente tem que saber o que as pessoas pensam da polícia para poder melhorar. Eu tenho que ouvir a opinião de todo mundo. Me fala uma coisa, você chamaria para o seu podcast, por exemplo, o Pedrinho Matador? Não critico quem chama, eu sou uma pessoa que não critico ninguém, respeito, mas assim, eu entendo como eu fazer uma apologia ao crime. Se você fica... Aquela história de não noticiar suicídio toda hora, sabe? Tem uma pessoa que está em dúvida ali, eu acho que acaba sendo um gatilhozinho. Então, sabe, massacre no Shopping Morumbi, os massacres nos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa que tem que ser passada rápida. Uma coisa assim, Rafael Ilha, já que você tem essa relação com o crack. Eu acho que saiu, né? Eu acho que eu acho que ele é um cara legal para falar no seu podcast. Eu tô louco para falar com ele. É que assim, eu vou chamar as pessoas recuperadas depois que eu mostrar o tamanho do problema. Primeiro eu quero que as pessoas aprendam o quanto é difícil sair, para quando ela olhar para o Rafael, ela falar, cara, esse cara faz parte daqueles 20% dos voluntários, ele conseguiu salvar, ele é um vitorioso. As pessoas têm que valorizar quem volta do crack, entendeu? Só que é isso. Quando eu terminar essa temática, eu vou trazer vitoriosos. Quando eu escuto, você ficou muito emocionado, porque a gente tentou muito salvar meu irmão e a gente não conseguiu. Então eu tenho outro lado da história para contar. Mas é duro, né? É duro quando você percebe que cada um tem um jeito de pensar e é muito mais difícil sair. Quer dizer, o caso do Rafael Ilha, a gente usa ele muito como exemplo, né? Sempre como exemplo. E acho que ele nem se incomoda com isso, porque ele, a gente olha para ele assim com essa história em primeiro lugar. Não tem jeito, não que ele não tenha talento, não que ele não seja um cara maior do que isso, mas isso é tão forte, né? É muito forte a história dele. Eu acho que esse exemplo dele de vitorioso é maior do que ele como músico, com todo respeito à história dele de músico. Eu vou falar uma coisa grosseira, talvez absurda, mas você vai me entender. Maior respeito ao Fernando, atleta que perdeu as duas pernas. O Fernando é o máximo. E ele era demais já no BBB, um cara legal. Mas o exemplo que ele dá hoje, a vida dele, a dificuldade que ele passou de ter tido esse acidente, fez dele infinitamente maior para conseguir fazer kitesurf e ganhar tudo que ele ganhou com a dificuldade. Ele perdeu as pernas e o atleta ficou maior. Eu vou te falar, aí na sua terra tem um cara que eu adoro e sou fã, já entrevistei ele várias vezes, que é o Pauê. Tava com o Pauê ontem tomando cerveja. Então, ele é um cara que eu gosto muito. Demais. Lá atrás, quando tudo aconteceu, acho que eu fui uma das primeiras a mostrar ele, há muitos anos atrás. Estava bem próximo ainda do acidente. E para você ter uma ideia, ele estava começando a voltar a surfar ainda, ao tempo que eu conheço ele. Eu adoro ele. Ele é um menino também muito referência nessa hora, né? Tem que estar dentro do seu podcast também, né? Mostrando a força. Então, a gente encontrou num barzinho chamado Mucha Breja aqui em Santos, a gente bateu um papo e estamos já marcando já. Que bom, que bom. Bom, quais os principais problemas de segurança pública no Brasil? Você consegue me apontar pelo menos 5? Consigo, vamos no primeiro deles. Assim, a gente não tem o Ministério da Segurança Pública autônomo. Brasília, a competência em segurança pública, ela é do Estado. Então, a gente tem a dificuldade de cobrar o Estado, porque
A gente está muito próximo do prefeito e assistindo tudo que acontece em Brasília. Então, assim, quando você tem Ministério da Justiça e Segurança Pública, você mistura o advogado do presidente com a Polícia Federal. E você não tem um orçamento autônomo. Então, isso é uma mácula. Qual que é a grande mácula? Você não tem uma coordenação nacional, uma orientação nacional de segurança. Esse é o primeiro problema. A falta de... É muito pouca responsabilidade do presidente da República e do ministro da Justiça com a segurança do país como um todo. Segundo ponto, o tráfico de drogas. A gente prende mal no tráfico. A gente prende muito traficante pequeno e pouco traficante grande, porque a nossa legislação está ultrapassada. Mas a gente consegue chegar no grande? Me dá a sensação que a gente pega o pequeno, porque a gente não consegue nem chegar no grande. A gente pega o pequeno porque a gente prende mal, porque as autoridades cobram o número de presos, não qualidade, então a polícia tem que ficar prendendo um monte. Aí não tem a prisão mais fácil que tem para você fazer é do traficante que está vendendo na biqueira. Você prende um monte de gente que no fundo é viciado, é um traficantezinho de nada ali, entendeu? E dá para chegar no grande sim, é só perder um pouco, uma semana a mais. Uma semana, 15 dias. Não tem, todo mundo sabe chegar. Mas aí, o policial também ele é cobrado para resolver o problema de um dia para o outro, com estatística, entendeu? Então, o segundo problema é o tráfico, porque a gente prende muito mal no tráfico, lei ruim. Terceiro grande problema, receptação. O crime que fomenta o furto e o roubo, furto de carro, furto de celular, moto, joia, casa de luxo. Alguém só furta ou rouba alguma coisa porque tem alguém para comprar o produto do roubo. Só assim que gera lucro. E a gente tem uma pena de receptação no Brasil ridícula. Então, assim, o cara que encomenda o produto do roubo ou furto, ele não vai preso. Então não me adianta eu prender o mundo de ladrão e de furtador, sendo que a sementinha do mal no Brasil tem uma pena ridícula. Né? Então esse é o terceiro maior problema, a receptação. Né? Quarto grande problema do Brasil, o Brasil não discute segurança pública. Na cabeça do brasileiro, falar de segurança pública é comprar viatura, colete e dar aumento para a polícia. Vamos melhorar a segurança, vamos, compra viatura, compra colete e dá um aumento para eles. Essa já é há 20 anos que é assim. Ninguém para rever. Nossa, a gente quer uma polícia mais técnica, a gente quer uma polícia mais humanizada. No Japão não saca arma. Ninguém nem liga para a polícia, isso com todo respeito, e a hora que dá o problema, todo mundo fala, foi burro. Então a gente tem que ter uma mentalidade maior de segurança pública. E acho que tem muito despreparo na polícia também, né? Tem muito... Treinamento, a gente não tem... Muita gente na polícia mas não tem dinheiro para treinar. Eu sei disso, mas não está preparado nem para ter uma arma, né? Esses absurdos que a gente ouve falar e vê acontecer no nosso país, que é vergonhoso, que o disparo saiu da arma da polícia, já está provado e comprovado, mas esse cara não tem condição de estar ali, né? É fato que ele não poderia estar vestindo uma farda, não poderia estar representando a população. Mas, a polícia nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, o policial, a cada 6 meses, ele tem uma reciclagem de tiro, ele tem treinamento, ele volta para a sala de aula. Existe uma preocupação com o cara que está servindo o Estado armado. Uma preocupação que nem piloto de avião, né? O piloto de avião tem esse cuidado aí. Né? O cara eu tô com uma arma na mão, eu tenho poder de vida e de morte, eu tenho que ser reciclado constantemente. Mas isso é uma preocupação, Adriane, com polícia. É o que eu estou falando. Não adianta dar salário, viatura e arma e não treinar, não reciclar. É uma mentalidade de dar valor para, é o cara que cuida da minha vida. Ele tem que estar muito bem preparado, muito bem orientado, ele tem que ser retreinado. Se ele errar, ele tem que ser muito bem punido. Mas eu tenho que estar de olho nele, eu tenho que valorizar, entendeu? Eu acho que é mentalidade. Eu estou tentando me expressar assim, você entende? É muito da mentalidade de segurança. Nós temos que querer um policial treinado. A gente tem que cobrar e ele tem que fazer treinamento. Mas tem treinamento para ele? Lá? Tem munição para ele treinar? Tem grana para treinar? Tem colete? Tem viatura? Eu não estou nem pedindo salário. Tem condições de trabalho primeiro, para depois eu pedir salário? Então, é mais ou menos isso. E, por último, para fechar, assim, que é o maior problema que a população também, com todo respeito, tinha que enxergar, é que assim, a polícia prende, o juiz solta. O Ministério Público e não sei o que lá. O juiz trabalha muito bem, a polícia se esforça bastante, o Ministério Público trabalha bem. O nosso problema é a nossa lei. O que você falou aí com toda a propriedade. A nossa lei é frouxa de ponta a ponta.
Então, tudo isso que eu te falei, tudo isso que eu te falei, não vai para lugar nenhum. Não adianta o polícia treinado, não adianta tal, não adianta nada se a ferramenta de coibir não for boa, entendeu? E assim, os nossos deputados e senadores, eles não querem mexer na lei penal, dá trabalho. O último homem que fez um negócio muito bacana, independente de posição política, foi aquele pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Tinha que ter passado aquele pacote na íntegra. Aquilo ia ser um avanço para o nosso país, com todo respeito. Como professor de direito, eu estou falando, tá? Como professor, assim, mas passou um pedaço, não passou tudo, mas fazia muito tempo que alguém não parava para escrever uma reforma de lei que desse um impacto geral. É disso que a gente está precisando agora, de ferramenta de trabalho, de lei. Da Cunha, você tem medo de quê? De Deus, de errar perante Deus, só isso. Muito obrigada pelo papo, eu fiquei muito feliz por você ter topado. Obrigado, parabéns Ana. pela sua coragem aí, que você siga firme e forte, do lado do caminho do bem, com pessoas legais do seu lado, tocando a sua vida de verdade, porque nas redes sociais é assim, você sabe, você liga a câmera e a gente está acompanhando. E aí você está exposto lá às críticas, aos elogios. A tudo. A tudo, mas é importante que você não fuja das perguntas, que você não fuja das dúvidas das pessoas. Eu perguntei no início, né, fora ainda da gente estar gravando, se tinha algum assunto que ele não queria falar. Ele falou, Adriane, pode perguntar tudo de todos os assuntos. Isso já me deixou muito animada, porque quando você está realmente querendo fazer esse movimento do jeito que você está querendo fazer, é importante não fugir, não se esconder e falar a verdade. Muito obrigada, viu, da Cunha? Obrigado, é uma honra estar falando com você. Você é uma comunicadora que tem mudado a história do Brasil aí, que é o que eu falei, né? Eu vou usar o Dr. Nico para te parabenizar, né? Ele e você são pessoas que estão aí há mais de 20 anos na comunicação e levando informação para quem precisa, porque informação é tudo, com orientação a gente deixa de errar. A prevenção é tudo na saúde, na polícia, na nossa vida, né, em tudo. Então, quem leva informação ajuda um número indeterminado de pessoas. E eu acompanho o seu trabalho há anos, é uma honra. Eu, um simples policial, nunca imaginei que um dia eu fosse estar falando com você. Então, orgulho é todo meu. Imagina. Pela oportunidade. Da Cunha, dá um beijo na sua namorada. Eu estou promovendo ela para a esposa toda hora, mas é só namorada. Olha, eu vou dar na minha namorada e na minha ex-mulher, que é minha amiga, que eu vou encontrar com ela amanhã, nas duas, pode deixar. Então tá bom, um beijo para você. Obrigada, viu? Obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Fala, Galisteu.